Hoje nós falaremos sobre o 8º episódio da segunda parte de Spy x Family. Vem comigo para ver o que aconteceu nesse episódio e o que eu achei dele. Bora lá? E aí galera, meu nome é Gabriel Friz e você está no canal Sommelier de Animes. Antes de começar o vídeo, não se esqueça de deixar o like, de se inscrever no canal. É só clicar nesse botãozinho de se inscrever e você já vai estar ajudando imensamente o crescimento do canal. E caso você já seja inscrito, também não se esqueça de ativar o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo. Eu faço vídeo todas as terças e sábados às 15 horas, então se você curtiu o conteúdo do canal, ativando o sininho você vai estar garantindo que vai receber as notificações toda vez que vídeo novo sair. E agora, sem mais delongas, vamos pro vídeo. O 8º episódio dessa segunda parte de Spy x Family começa com o professor elegante passando um relatório que as crianças deveriam fazer, perguntando sobre a profissão dos seus pais, ou até mesmo conhecidos dos seus pais, que eles tenham interesse para que eles já comecem a entrar em contato com a profissão que eles querem trabalhar no futuro. A Anya chegou em casa e já perguntou para Yor o que ela faz no trabalho. A Yor, ao invés de pensar na profissão de mentira dela, ela pensou na profissão de verdade dela, que é ser uma assassina. E como ela não queria mostrar para Anya, ela imaginou uma situação hipotética em que elas duas estavam juntas ali pra ela mostrar a profissão pra Anya. Ela imaginou um monte de coisa retardada e aí a Anya acabou dispensando completamente a ajuda da Yor porque sabia que não ia levar em nada. Então, quando o Lloyd chegou, ela pediu pra dar uma passadinha no hospital geral, que é onde ele trabalha de fachada também, pra ela conseguir fazer o relatório dela. Chegando ali no hospital, ele começou a explicar um pouco das aspirações do trabalho dele, o que ele faz. Obviamente, enquanto ele falava isso, ele acabava pensando sobre a profissão de verdade dele, que é ser um espião, e a Anya acabava ouvindo tudo isso com a telepatia dela. Então ela não anotava as informações que o Lloyd falava, apenas as informações que ele pensava. Eventualmente eles chegaram para conversar com a equipe ali que trabalhava com o Lloyd de verdade, e eles acabaram falando muitas coisas positivas sobre ele, enquanto que ele também novamente pensava sobre o trabalho de espionagem dele, como ele tinha que fazer um bom trabalho em fazer as pessoas pensarem que ele realmente é um médico. Aí a Anya acabou anotando tudo que o Lloyd estava falando, e aí eles foram finalmente pro consultório dele para ela conhecer basicamente o local. Quando eles chegaram no consultório, o Lloyd pediu para a Anya organizar os brinquedos dentro de uma caixinha de areia, que enquanto isso ele deveria atender um chamado de uma das funcionárias do hospital. A Anya acabou lendo a mente do Lloyd, e o Lloyd olhou para a estante dele enquanto ele pensava que naquela estante possuía uma passagem secreta, a qual ele conseguia sair do hospital facilmente caso novas missões de espionagem apareçam para ele. Como a Anya ouviu isso, quando o Lloyd saiu do consultório, a primeira coisa que ela fez foi abrir a passagem secreta e passar por ela para ver o que ela encontrava lá dentro. Enquanto isso, então, o Lloyd recebeu ali um relatório que na verdade era uma nova missão de espionagem para ele, que estava sendo dada por uma das infiltradas da agência Wise, que é a agência a qual ele trabalha, ali dentro do hospital mesmo. Então a mulher entregou para ele o relatório, ele agradeceu e estava voltando pro consultório. A Anya, enquanto isso, acabou passando por alguns médicos tendo uma reunião, e eles acabaram mencionando sobre um fantasma, e que esse paciente relatava conhecer esse fantasma e que ele estava assombrando esse paciente. Alguns dos médicos mais céticos acabou falando que aquilo era uma mentira e que não devia ser levado a sério, apesar do paciente ter tido problemas e tudo. A Anya acabou prendendo o pé na ventilação. Ela acabou fazendo muita força para tirar o pé e acabou soltando o som. E aí todos os médicos, até mesmo os mais céticos, acabaram acreditando na existência desse fantasma, porque a Anya tava gritando muito forte e eles não sabiam de onde o som tava vindo, parecia que era algo sobrenatural. A Anya viu que tava dando ruim, então ela voltou direto ali pro consultório, ela ouviu novamente a mente do Lloyd, mostrando que ele tava voltando já pro consultório, então ela tinha que fazer a atividade que o pai dela pediu. Como não deu tempo dela organizar direito a caixinha de areia, ela acabou jogando tudo de uma vez e fez uma moçoroca imensa. Ele acabou relacionando essa caixinha de areia com o estado mental da Anya e acabou pensando que ela tava realmente tendo problemas psicológicos com toda essa mudança que teve na vida dela. Antes de levar a Anya pra casa, ele acabou pegando o caderno dela. Como ela tinha anotado várias informações sobre a espionagem do Lloyd, pode ser que ela fosse descoberta. Só que a letra dela é tão feia que o Lloyd não entendeu absolutamente nada que estava escrito. Então no outro dia ela foi direto pra aula explicar o relatório dela pros colegas de classe, e ela começou falando muito bem do pai dela, sobre as aspirações do trabalho dele como médico, sobre o cuidado dele com os pacientes. Só que aí ela começou a errar algumas coisas na ortografia e começou a falar também, meio que indiretamente, sobre o trabalho de espionagem dele, e acabou causando uma péssima impressão em todos os colegas de classe e até mesmo no professor elegante. Tanto que ele foi até chamado no colégio depois, só que felizmente ele conseguiu explicar toda a situação e não deu nenhum problema. Aí passou então para outro capítulo do episódio, em que a Anya estava assistindo ali o anime que ela gosta de espião, e nele foi mostrado um código ao qual ela quis copiar. Só que quando ela conseguiu copiar finalmente o código, ela viu que ela escreveu tão mal aquilo ali que ninguém vai entender o que está escrito.
Então a Anya mostrou o código pra Yor e pediu pra ela copiar o código pra ela conseguir brincar com esse negócio de missão secreta que ela viu no anime. A Anya saiu espalhando esse código pra todo mundo. Ela saiu no corredor principal ali do andar deles e entregou pras velhinhas. As velhinhas já sabiam que era sobre o anime, então elas nem deram bola pro negócio da Anya. E aí, quando ela chegou na escadaria do prédio, ela encontrou o Frank que tava subindo. Ela entregou o papelzinho pro Frank e o Frank viu e não entendeu muito bem o que tava acontecendo. Aí a Anya foi pra escola e ela também entregou esse código secreto pra Beck e pro Damien. Na esperança de alguém decifrar o código, ela foi dormir tranquilamente, sem se preocupar com o horário. O Frank, porém, quando chegou em casa, achou que aquilo era uma carta de amor secreta de uma admiradora dele. Ele conhece esse tipo de código e decifrou facilmente o código, que no caso era pra se encontrar em uma pontezinha ali que tinha na região. Então ele ficou a noite inteira vidrado esperando por esse encontro, porque ele achava que seria uma donzela incrível que apareceria. Então ele ficou lá tranquilamente na pontezinha esperando que alguém aparecesse. A Anya, porém, acabou demorando demais pra acordar, então ela furou o encontro com o Frank e o Frank ficou lá esperando à toa por ser o único que conseguiu decifrar o código. E aí acabou esse 8º episódio da segunda parte de Spy X Family. Bora então porque eu achei do episódio. Bom, novamente um episódiozinho bem tranquilo de Spy X Family, foi realmente focado só na comédia com a Anya. E uma coisa interessante é que, como o anime não tinha mostrado até agora que o Lloyd tinha um consultório, que ele realmente trabalhava como médico, eu achava que aquilo era simplesmente uma fachada para esconder o trabalho dele e que não iria ser mostrado ou até mesmo demonstrado que ele tem de verdade um trabalho como médico, ele conhece a profissão. Mas o pior é que era verdade mesmo, tanto que esse episódio serviu para mostrar isso, coisa que foi bem legal ver a relação dele com os funcionários, que a galera dali do hospital gosta dele, apesar de não saber que ele é um espião, e que até mesmo no hospital tem infiltrados, que é aquela mulher de cabelo branco, que inclusive vai ter uma aparição no próximo episódio. A preview do 9º episódio mostra ali rapidamente um frame do rosto dela, então quer dizer que ela vai ter relevância pra frente. Já foi dito que ela é uma agente da Wise como o Lloyd. Eu nem vou dar spoiler muito sobre ela, até porque eu não sei muito sobre ela, eu só vi alguns memes dela nas redes sociais, então eu realmente não sei como é que é o personagem, eu só sei que ela é tipo um Yuri versão Lloyd. No mais, o formato da comédia dessa vez foi um pouco diferente, até porque não foi a Anya no colégio, como foi nos 2 últimos episódios, foi a Anya no consultório do pai, mas mesmo assim não muda muito do status quo que, pelo visto, eu vi que o autor vai começar a manter daqui pra frente. Se você perceber, a primeira temporada de Spy X Family serviu pra introduzir os personagens, introduzir a história, mover um pouquinho a história, enquanto que essa segunda parte, que está lançando agora, trouxe o bonde no começo, que foram os 3 primeiros episódios, mas do 4º episódio pra frente, manteve esse status de comedinha mesmo, não mudou nada, não avançou nenhuma pauta que o anime quer trazer pra gente, continuou realmente só nessa comédia, e creio que vá continuar assim, até pelo menos a introdução desse novo personagem aí que vai, pelo visto, aparecer no episódio que vem, que talvez traga uma nova dinâmica pro anime e que o tire, talvez, dessa estabilidade que ele tá seguindo faz alguns episódios já, com basicamente uma parte principal tratando da Anya e uma parte secundária tratando de outro personagem da obra, como está sendo nesses últimos episódios. Vou ser bem sincero que, mesmo com poucos episódios se tratando da Anya, já saturou um pouco pra mim, eu gostaria de ver outros personagens entrando em cena, e que caso seja a Anya, que explore um pouquinho, nem que seja o mínimo do backstory dela. O máximo que eles fizeram foi no episódio passado mostrar que os poderes dela têm relação com a Lua, mas que já foi esquecido completamente pelo autor. Esse episódio mesmo podia ser uma oportunidade para explorar um pouco mais esse poder dela, ter relação com a Lua, porque ela conseguiu ouvir o Lloyd pela parede. Partindo do princípio que foi apresentado pra gente do episódio passado, quer dizer que nesse dia que a Anya visitou o consultório do pai dela, talvez a Lua estivesse numa fase mais avançada, justamente porque ela foi capaz de usar a telepatia dela perfeitamente em todos os momentos que foram necessários. Aí seria até que uma justificativa de roteiro decente para ela estar conseguindo usar o poder de maneira tão conveniente, mas nem isso foi explorado, né? Ficou bem óbvio que foi só pela comédia o poder que foi utilizado, e eu duvido que vai aparecer qualquer menção a esse princípio que foi nos apresentado no episódio passado sobre a Lua daqui pra frente, porque não tem a mínima relevância, foi só pra fazer a graça daquele episódio em específico, que provavelmente não vai voltar mais. E é isso por hoje. E esse foi o vídeo, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Comentem o que vocês acharam do episódio aqui na aba dos comentários. Eu vou estar respondendo e interagindo com vocês, então fiquem à vontade para escrever o que vocês quiserem aqui na aba. E eu espero vocês no próximo vídeo. Fui, galera! Valeu!